Salmo de número 5, é um salmo de Davi. E este salmo vai tratar um pouco do que eu acabei de dizer aqui no início, da justificação pela fé. Ou seja, este é o único caminho pelo qual nós podemos ser salvos. Eu sei que quando nós falamos em justificação pela fé, algumas pessoas já pensam, nossa, mas é um assunto difícil. E mais uma vez iremos falar sobre justificação pela fé. Ora, isso deveria nos alegrar, porque isso trata da nossa salvação, da vida eterna. Ou seja, pelo meio pelo qual nós fomos salvos. E só há um caminho pelo qual nós podemos voltar para o Pai. E é pela justificação pela fé. Fé em quem? Em Cristo Jesus. Nos feitos dele, nas obras dele, não na nossa. Então, todas as vezes que nós nos lembramos da nossa redenção, deveríamos nos alegrar. Deveríamos exaltar ao Senhor. E é por isso que eu disse aqui no início, se você diz, eu tenho fé em Cristo, mais alguma coisa, esquece. Você não está confiando em Cristo Jesus. Ah, eu confio em Cristo e também em minhas obras. Não, você está confiando em si só, em si mesmo. É somente Cristo, pela fé em Cristo Jesus, nas obras de Cristo Jesus, e não nas nossas. Então, a partir do momento que eu coloco, eu acho que é Cristo Jesus quem me salva, mas eu tenho algo, as minhas obras, os meus feitos. E aí não se engane, você pode colocar também a sua confiança no seu intelecto, no seu nível de conhecimento das Escrituras. E eu não estou negligenciando aqui o conhecimento da palavra de Deus. Não, nós buscamos e nos esforçamos para conhecer o nosso Deus por meio da Escritura. Mas nós não nos apoiamos neste conhecimento. Nós temos a certeza da redenção, que ela é obra exclusiva de Deus do começo ao fim, e louvado seja Deus por isso, e somente por Cristo, e pela fé em Cristo Jesus, e em nada mais. E aí muitos podem colocar a confiança em Cristo, mais em suas boas obras. Outros podem colocar a confiança em Cristo, mais os meus conhecimentos teológicos. Outros podem confiar a confiança em Cristo, colocar a confiança em Cristo, mas a minha contribuição financeira, ou mais as minhas boas obras, e por aí vai. Se você pensar desta maneira, você está perdido. Porque o único caminho de volta para casa, para o Pai, é arrependimento e fé. Arrependimento dos nossos pecados e fé em Cristo Jesus. E este salmo trata também sobre isso. Então vamos ler aí, é um salmo de Davi. E você vai perceber que a estrutura deste salmo, por que é tão importante você, pelo menos, ter um entendimento básico da estrutura do salmo? Porque Deus se revelou a nós por meio deste livro. E Deus se comunica com o seu povo por meio da escrita. Então você, como um cristão, você deve ir para o texto com essa perspectiva. O que o autor quis dizer? O que Deus está dizendo por meio da vida deste homem? Então, para você compreender o texto, no mínimo você precisa enxergar ali a estrutura do salmo, para que você consiga ver as divisões, ou os princípios que estão ali de maneira muito clara, porque nós nos esforçamos para isso. Você não vem aqui para ser entretido, você vem aqui para abrir a sua Bíblia e meditar no texto que está ali sendo analisado. E é por isso que nós não pedimos para você, olha, feche a sua Bíblia. Não, porque você vai precisar voltar para ela. Você vai precisar olhar o texto e examinar o texto para ver se de fato é isso. E é por isso que nós sempre desafiamos você, leia a sua Bíblia em casa. Medite naquilo que foi pregado, seja no domingo ou na quarta-feira, medite no texto bíblico para você saber. É de fato, procede isso mesmo. Então aqui neste salmo nós temos pelo menos 3 princípios, ou 3 divisões. Do verso 1 ao verso 3, Davi ele faz uma oração em favor de auxílio. É isso que ele está fazendo. Do verso 4 ao verso 10, ele descreve a maldade humana e a justiça de Deus. E aí então no verso 11 e no verso 12, ele trata sobre a bênção de Deus sobre os justos. Ou seja, do verso 4 ao verso 10, ele retrata a maldade humana e a justiça de Deus, e ele culmina, finaliza, dizendo ali a bênção sobre o justo, ou seja, sobre aqueles que temem ao Senhor. Então vamos meditar aí no salmo. Ó Senhor, dá ouvidos às minhas palavras, atende aos meus gemidos. Rei meu e Deus meu, atende a voz do meu clamor, pois a ti suplico. Ó Senhor, de manhã ouves minha voz, de manhã te apresento minha oração e fico aguardando. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, nem o mal habita contigo. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Detesta todos os que praticam a maldade. Destrói os que proferem mentiras.
O Senhor repudia o assassino e o fraudulento. Então veja que a linguagem bíblica, ela é sempre muito forte, completamente diferente da pregação moderna, do pastor moderno, aonde não cabe esse Deus que executa a justiça, aonde não cabe na pregação moderna um Deus que pune a maldade humana. Não cabe, em hipótese alguma, na pregação moderna. E aí muitos vão dizer que nós somos os pregadores da teologia do medo, que nós estamos a todo tempo tentando infundir medo nas pessoas. Como disse Martin Lloyd Jones, se arrancarmos a doutrina da ira de Deus, vai sobrar bem pouca coisa para se pregar. Ou seja, a linguagem bíblica é extremamente forte. E não deveríamos esperar algo menos do que isso. Porque nós estamos diante de um Deus que é justo, diante de um Deus que é santo. E como pode esse Deus que é santo, santo e santo, um Deus justo, diante de toda a maldade humana, ele simplesmente fecha os olhos, como se nada estivesse acontecendo? Ora, um Deus desse não poderia ser chamado de Deus justo, ou de justiça, o juiz de toda a terra. Mas os pregadores modernos, a todo instante, eles querem inculcar, infundir isso, né, na mente de todos, né? Não, Deus, ele é amor. Sim, Deus é amor. Mas Deus é justiça. Deus é santo. E justamente porque Deus é amor, ele tem que punir a maldade humana, não tem? E veja, essas são as linguagens, né? Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Detestas ou abominas todos os que praticam a maldade. Não sou eu, é o texto bíblico. Destrói os que proferem mentiras. O Senhor repudia o assassino e o fraudulento. Mas eu, pela grandeza do teu amor, entrarei na tua casa, e em temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, e aqui você vê, né? Quem era Davi para dizer isso? Eu, pela grandeza do teu amor, entrarei na tua casa. Ou seja, por conta da obra de Deus, dos feitos do Senhor. Todos nós nos lembramos da vida de Davi. Quem foi Davi? O homem frio, sanguinário e calculista. O homem que mentiu, adulterou, matou. O sangue de Urias estava em suas mãos. Mas ele está dizendo, eu estarei com o Senhor, entrarei na tua casa, e em temor me inclinarei para o teu santo templo. Verso 8, Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos, aplana o teu caminho diante de mim, porque não há sinceridade nos lábios deles, no íntimo só pensam em destruição, a garganta deles é um túmulo aberto, com a língua criam inimizades. Ó Deus, condena-os, que eles caiam por suas próprias tramas, expulsa-os por causa das suas muitas transgressões, pois revoltaram-se contra ti. Você se lembra que o verso 9, Paulo citou isso lá em Romanos, né? E ele aplica isso a toda a raça humana. Ele descreve, se você se lembra, nos capítulos iniciais, do capítulo 1 até o verso 20 do capítulo 3, Paulo descreve a raça humana. E ele descreve a raça humana com esta precisão. Todos pecaram. Não há um que busca a Deus, não há um justo, nenhum sequer. E ele aplica isso a toda a raça humana. Todos são podres, depravados, corrompidos, da planta dos pés ao alto da cabeça. Se você já leu Romanos e meditou, que lá somos nós. Aonde ele fala, né, olha, da língua deles sai veneno. Não é assim? Às vezes você mesmo que é crente aí. Tem que limpar toda hora que está escorrendo veneno, né? Esquece até às vezes que é crente, né? Esquece. Vai longe, né? A mente dele até esquece que é crente. Verso 10, ó Deus, condena-os, né? Verso 11, mas alegrem-se todos os que confiam em ti, regozijem-se para sempre, porque tu os defendes. Sim, gloriem-se em ti os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, com o teu favor tu os protege como um escudo. Então, como interpretar esse salmo? Ora, seguindo o apóstolo Paulo, seguindo o que Paulo nos ensinou lá em Romanos. Então, como eu disse, do verso 1 ao verso 3, oração em favor de auxílio. Do verso 4 ao verso 10, ele descreve a maldade humana e a justiça divina. E ele culmina e termina com a bênção de Deus sobre o justo. Então, o primeiro ponto aqui, que eu quero chamar a sua atenção, que ele começa orando. A oração faz parte da vida de Davi. E mais uma vez ele começa o salmo orando a Deus e apresentando a sua causa diante do Senhor. Isso deveria chamar a minha e a sua atenção. Eu sei que muitos negligenciam. A oração é uma das coisas mais básicas da nossa fé. E quando dizemos que ela é básica, não estamos dizendo que ela é fácil. Muitos sempre perguntam, como fazer para ter uma vida de oração?
sendo que muitas vezes não há desejo em orar. Eu te pergunto, vou responder com outra pergunta. Você se levanta todos os dias querendo ir trabalhar? Você levanta extremamente motivado? Hoje eu vou trabalhar. Aleluias, glória a Deus. Mesmo que você não esteja muito bem, o que você faz? Toma o seu banho, ou se arruma e vai para o seu trabalho, não é? Porque você tem um compromisso. Ou porque tem medo de perder o emprego e perder o sustento da sua casa. Mas fiquemos aqui com um compromisso. Eu tenho um compromisso, eu tenho que honrar o meu compromisso. Então não interessa se eu tenho vontade ou não, eu tenho que orar. A oração não é opcional a nós. A oração nunca foi opcional. O dia que eu estiver bem eu vou orar. Então você não vai orar nunca. Então o caminho mais fácil é sempre o quê? Tire um tempo para orar. Tire um tempo para ler a Escritura. Não importa o que aconteça, eu sempre sugiro, faça isso de manhã. Você já começa o seu dia orando, meditando nas Escrituras, e você vai passar o seu dia, se você assim o fizer, meditando naquilo que você leu pela manhã. Porque se oração não fosse importante, Cristo não ensinava os seus discípulos a orar. Ele nem ensinou os discípulos a pregar. Mas ele tira um tempo e ensina os seus discípulos a orar. Olhamos para a vida de Cristo e vemos ele constantemente orando. E aí vem o reformado e diz, Deus sabe de todas as coisas. Pastor, mas Deus não sabe de todas as coisas? Sim, Ele sabe. Será se Cristo não sabia disso? Será se o apóstolo Paulo não sabia disso? Porque eles oravam tanto. Porque eles apresentavam todas as vezes as suas angústias, as aflições, tudo diante do Senhor? Ou será que são os reformados, modernos, que não compreenderam o texto? A importância de orar. Porque afinal de contas, aqui ele começa o dia orando. E nós deveríamos começar o nosso dia orando. Porque afinal de contas nós somos fracos. Você acha mesmo que você é forte bastante? Uma notícia pode acabar com o seu dia. Nós achamos que somos poderosos, né? Principalmente o jovem. O jovem ele acha que ele é um Deus, né? Que nada pode abatê-lo. Contava de manhã aqui, uma jovem, 34 anos. Fazia ali os seus exames de maneira periódica, constante, certinho. Nunca deu nada. De repente, de um ano para o outro, está lá agora com câncer, estágio avançado. Isso mexe com a estrutura. Ou você acha que não? Nós somos assim, fracos, frágeis. Somos pó. Talvez eu, na minha posição, fique um pouco mais fácil para enxergar a minha limitação. Quantas vezes vou ao hospital, você via pessoas fortes, e de repente a pessoa não consegue colocar um copo com água na boca, porque ela está extremamente limitada. Mas isso não deveria se limitar ao pastor, ao líder, ou aquelas pessoas que estão servindo na igreja. Todos nós, se você ler a sua Bíblia, você vai perceber a sua fragilidade, que nós somos fracos, nós somos pó. Não espere você cair num leito de hospital para enxergar a sua fragilidade. Não. Não, vá para a Escritura, e a Escritura mostra a sua fragilidade, a Escritura mostra a minha fragilidade. A cortina da vida pode se fechar para nós a qualquer momento, a qualquer instante. Então nós oramos porque nós somos fracos. Então quanto maior for essa clareza em sua vida, ou seja, eu não posso nada em mim mesmo, isso vai te impulsionar a orar. Se você não ora, é porque você não enxergou isso. Não há negociação aqui. Só ora aquele que se enxerga como fraco. Só ora aquele que olha para si e diz, eu não consigo fazer isso. Então se você não ora, é simplesmente por esse motivo. Você se considera forte o bastante. Você não se enxergou como a Escritura descreve que você é. Fraco, pó, limitado. Não existe negociação. É somente isso. Então, que você peça a Deus que Ele te faça enxergar a sua limitação, a sua fragilidade. Porque nós poderíamos dar inúmeros argumentos. Você pode dar inúmeras desculpas para não orar. Que não tem tempo, porque eu não consigo, seja lá qual for. Lutero, o que ele disse? Tenho muitas coisas a fazer. Preciso orar mais. E, como eu sempre digo, repetindo de maneira exaustiva, você só não vai arrumar tempo para aquilo que não é importante para você. O que for importante para você, você vai arrumar tempo. Não interessa. Então comece o seu dia orando. Que Deus te dê graça para que você enxergue a sua fragilidade. No trânsito, ao invés de você ficar perdendo tempo, ore. Na sua casa, ore. Busque a Deus, apresente. Porque veja, meu irmão, 1 segundo de desatenção, você pode perder tudo, inclusive a vida. No trânsito mesmo, 1 minuto.
Qualquer coisinha que você vai fazer, uma coisinha que você distrai. Quem tem filho sabe como é que é. Uma olhadinha que você dá para trás para ver se está tudo bem com as crianças, você pode ir embora. Ou pode matar alguém. Fração de segundo. Então nós precisamos da direção de Deus em tudo que nós formos fazer. Em tudo, em todas as esferas da nossa vida, nós precisamos pedir a bênção de Deus sobre nós, para que Ele nos conduza, para que Ele abra os nossos olhos, quebrante o nosso coração. A fala, por exemplo, a comunicação, é uma das coisas mais difíceis. Uma palavra mal colocada e você pode perder tudo. Você pode criar ali uma grande contenda. Você pode trazer uma grande desavença. Então nós precisamos pedir a Deus que Ele conduza as nossas vidas. E aqui o interessante é que no verso 3, ele diz que ele ora, mas ele espera. Eu fico aguardando. Esse é um dos princípios claros com relação à oração. Perseverança. Nós não oramos uma vez na vida e outra na morte. Todo dia, perseverar, perseverar, perseverança. Tudo na vida precisamos disso. Perseverar em nossas orações. Não é isso que Jesus nos ensinou? Aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se abre. Lá em Lucas 18, olha, a parábola do juiz iníquo, não é? A mulher está lá insistindo tanto, insistindo, que o cara julga a causa dela. Não foi essa a aplicação que Jesus disse? Vocês devem ser assim. Então nós não podemos, diante da primeira dificuldade, deixarmos de orar. Ai, pastor, mas e se eu errei? Hoje eu não consegui. Ora, tenta de novo. Amanhã você levanta e tenta de novo. Porque se você for parar nos fracassos, você nunca vai fazer nada na vida. Isso não é apenas com relação à oração. Em tudo na nossa vida, se você para porque você falhou, esquece. Eu não consegui ler a Escritura hoje ou orar da maneira que eu queria, mas eu vou fazer. Amanhã, se Deus assim permitir, eu vou fazer. E todas as vezes nós devemos fazer isso. E continuarmos perseverando em nossa oração. Segundo, ele descreve aí a maldade humana e a justiça de Deus. Ou seja, ele está dando ali uma descrição da maldade humana e como Deus trata com esses homens malignos. E Davi ele declara a sentença de Deus a esses homens. Ou seja, como que Deus lida com esses homens malignos. Uma linguagem extremamente forte para descrever a ação de Deus para com esses homens podres. Ou seja, ele diz de maneira muito clara que Deus ele não se agrada do mal. Ou seja, os homens maus, eles não são bem-vindos. Tanto que se você prestou atenção no verso 5, ele diz o seguinte, olha, o arrogante não permanece à sua vista. No verso 5 ainda ele diz, olha, ele odeia todos os que fazem o mal. No verso 6 ele vai dizer, olha, Deus destrói os mentirosos. No verso 6 ainda ele diz, olha, Deus abomina o sanguinário e fraudulento. Você consegue perceber que o Deus de Davi é diferente do Deus dos pastorzinhos modernos? Do cristianismo moderno? Se assim podemos chamar, né? É totalmente diferente. Na linguagem que nós ouvimos na maior parte das igrejas evangélicas é Deus ama o pecador. Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Isso aí está em qualquer lugar, menos na Escritura. As pessoas devem ter lido isso aí na frase de para-choque de caminhão. E estão repetindo aí a torto e direito, como se essa fosse a grande realidade. Deus, Ele ama o pecador. Engraçado, aqui Davi está dizendo que Deus abomina o sanguinário. Alguma coisa não encaixa. Quem está certo? O Zé Linguiça ali da esquina? Ou Davi, inspirado por Deus, cheio do Espírito Santo, que está dizendo que Deus abomina o sanguinário? Que Deus abomina o homicídio, o homicida. Porque afinal de contas, não é? Deus abomina o homicídio ou a pessoa que comete o homicídio? Quem que Deus abomina? Ora, não existe homicídio se não houver homicida. Tem que ter o homem para agir. Tem que ter o homem que está fazendo, não é? Ah, Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Isso aí é frase de gente louca, sem um mínimo, talvez, de capacidade cognitiva. Ou não pensa para falar, né? Olha, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Isso aí é o discursinho que agrada todo mundo, né? Que enche a igreja, que você vai ser bem visto com todo mundo, não vai arrumar problema com ninguém, né? Todos vão dizer, olha que maravilha, que bênção. Você consegue notar aqui as ações de Deus diante do pecador? Ele abomina, Ele destrói, Ele odeia. Essa é a linguagem bíblica. Que outra reação esperaríamos de um Deus justo como o nosso Deus? De um Deus santo como o nosso Deus? De um Deus que ama a justiça,
e odeia o que é mal. Como nós esperaríamos outra reação do nosso Deus senão essa? Então a descrição aqui é, Deus ele está irado, ele está pegando fogo ao ver o mal. E não poderíamos esperar isso, menos do que isso, né? Agora, se você olha para os falsos pastores, para os falsos líderes dos nossos dias, o Deus deles é mais ou menos o seguinte: Deus olha a maldade humana e ele simplesmente diz, olha, não faça mais isso, está tudo certo. Seja para o pedófilo, seja para o homossexual, para qualquer um, para qualquer pecador. Deus simplesmente olha e diz, e faz uma vista grossa. Varre toda a sujeira para debaixo do tapete, mas, olha, isso não pode, mas está tudo bem. Esse é o Deus do pastor moderno, mas não é o Jesus da Escritura. Não é isso que muitos evangélicos dizem? O meu Jesus não é assim. Ora, simplesmente o seu Jesus não é o da Escritura. Então você deve ter fabricado um ídolo. Não é? Muitos crentes hoje ficam irados quando você anuncia a doutrina da ira de Deus. Ora, é simples, então você não conhece o Jesus da Escritura. Ah, o meu Jesus não é assim. Então vá ler a Escritura. Leia mais a Bíblia. E aí talvez você vai enxergar o Deus da Escritura, o Deus da Bíblia. Como Davi está descrevendo aqui. Que ele odeia, ele abomina, ele destrói o homem mau. Agora o Deus do falso, ele é bom, ele não liga para os seus pecados, né? Por isso que muitos vivem da maneira que vivem. Por isso que a podridão e a perversão está com as proporções que estão. Porque afinal de contas, se eles não conhecem a Deus, não há temor a Deus. Não é isso? Como Deus se apresenta em meio a relâmpagos e trovões, qual era o objetivo? De todo aquele visual ali, estrondoso, para que o povo tivesse temor. Paulo anuncia a lei de Deus, e ele diz, olha, o povo está vivendo totalmente podre, depravado. Por quê? Porque eles não têm temor a Deus. Isso se resume muito àqueles que dizem ser igreja, que dizem ser cristãos, mas que vivem uma vida completamente depravada. Eles simplesmente não conhecem o Deus da Escritura. Ou seja, então não há temor a Deus diante dos seus olhos. E por isso que muitos fazem o que fazem, vivem a vida do jeito que vivem. Porque simplesmente eles não conhecem a Deus. Porque se você é servo de Deus, você vai fazer a vontade do seu Senhor. Se eu sou servo de Deus e vivo com a perspectiva correta, qualquer passo ou qualquer coisa que eu vá fazer, antes eu me dobro diante do meu Senhor. E preciso me esforçar, porque eu sou fortemente influenciado por essa cultura. Sou influenciado por pessoas. Então eu preciso me voltar à Escritura e pedir para que Deus abra os meus olhos, quebrante o meu coração, para que eu siga a palavra dEle e faça de maneira que Ele ordena. Agora, o Deus do falso, Ele é bom, Ele não liga para os seus pecados. A Bíblia diz, Ele é bom e por isso Ele odeia o mal. A minha Bíblia diz que Ele é bom e por isso Ele odeia o pecado. Ele é justo, por isso que Ele precisa punir a maldade humana. A Bíblia é muito categórica com relação a isso. Então, nós dizermos que Ele é bom, significa que Ele é justo. Se Ele é justo, Ele não pode tolerar a injustiça. Só que nós vivemos num país extremamente corrupto. E não se engane, somos influenciados por esta cultura. Que tudo brasileiro quer dar um jeitinho. Tudo o brasileiro, ele quer arrumar uma saída. Ele tem um jeitinho brasileiro. Aí ele quer usar esse jeitinho brasileiro com Deus. Porque nós vemos essa podridão em todo lado. Ora, um juiz bom, qual que é o juiz bom? É aquele que prende bandido, né? É o que executa a justiça. Nós não podemos dizer isso com relação ao nosso Supremo. Que a maior parte deles, composto por pessoas que estão do lado da impunidade. Estão ao lado da criminalidade. Que apoiam. Homens que deveriam estar ali para zelar e defender. Não fazem isso. Primeiro porque eles já saem fora completamente da função deles. E mesmo assim, defendem bandidos. O nosso Deus é totalmente diferente. O juiz de toda a terra é totalmente diferente. Você se lembra? Moisés simplesmente desobedece a ele. Diz o texto que Deus queria matá-lo. Matá-lo. Moisés quer ver o Senhor. Que o Senhor disse a ele, não, você não pode me ver. Vocês são maus. Vocês são pecadores. O Deus da Bíblia é um Deus santo que odeia o mal. O Deus da Escritura é assim. Não é isso que Abacuque vai dizer? Tu és tão puro de olhos. O Senhor não pode contemplar o mal. Ora, quando Deus se apresenta lá em Êxodo 20, em meio a relâmpagos e trovões, o objetivo é a fim de que vocês não pequem, a fim de que não pequeis. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se não há conhecimento de Deus, como vai haver temor? Por isso que quanto mais você lê a Escritura,
e mais o seu coração é quebrantado pela palavra de Deus, mais você fica ali preocupado em agradar o seu Senhor. Isso é fato, é só você olhar. Quando você está ali meditando nas Escrituras, buscando viver uma vida reta, santa, justa e piedosa, você constantemente avalia as suas ações. Mas quanto mais você se distancia da palavra de Deus, mais as suas atitudes, ações, reações começam a ficar natural, normal. Assim como o mundo. As ações e reações são a mesma. Agora, quanto mais perto do Senhor nós estamos, e quanto mais quebrantado nós estamos diante dele, mais nos preocupamos. Eu estou fazendo o que o meu Deus diz? É que o problema é que às vezes a gente não tem essa perspectiva. Que nós temos um dono, que nós temos um Senhor. Quantas coisas você faz sem essa perspectiva? O meu Deus está vendo. Os olhos deles estão sobre mim, os olhos dele estão sobre mim. E quantas vezes nós não vivemos com essa perspectiva? Quantas vezes nós não paramos, analisamos e tomamos uma atitude, uma decisão, com base nesta verdade? Eu tenho um Senhor, eu tenho um dono, e eu preciso obedecer a Ele, porque a minha vida pertence a Ele. E Ele pode exigir isso de nós? Claro que pode. Ele deu o melhor. Ele enviou o seu próprio Filho para morrer no meu e no seu lugar. Foi moído por conta dos nossos pecados. Você acha que Ele não pode exigir isso de nós? Claro que pode. Claro que pode. Você se lembra de Jesus? O templo que deveria ser casa de oração, estavam fazendo ali de covil de salteadores. O que Ele fez? Não, isso aqui não é permitido. Vamos quebrar tudo aqui. Não, Ele não fez vista grossa. Ele não fingiu que não estava vendo nada ali no templo. Não, totalmente enérgico. Totalmente enérgico. Você se lembra como que ele lidava com os fariseus? Ora, vinha a prostituta, vinha o publicano, pessoas que a sociedade os desprezava, mas que foram os únicos ali que queriam ouvir. Os trabalhadores, os honestos daqueles dias não tinham tempo para Jesus, não é? Como eu citei aqui, Marta e Maria, né? Estava trabalhando demais, não tinha tempo para o Senhor. Agora, a prostituta, o cobrador de impostos estava lá para ouvi-lo. E como o Senhor os tratava? Estendia de sua misericórdia. Agora, os escribas e fariseus, os religiosos daqueles dias, né? Os doutores, aqueles homens que se achavam Deus, Jesus era extremamente rigoroso com eles, extremamente enérgico, forte com eles. Vocês são como um bando de... Vocês são como um caixão fedido. Vocês estão bonitinhos por fora, mas por dentro é podridão. Essa era a linguagem de Cristo. Meu irmão, só há um Deus. Porque para muitos, não, o Deus do Antigo Testamento era assim. O Deus do Novo não é assim. Olha, então ele se converteu? Será que Jesus se converteu? Nós nem sabíamos. Então o Deus do Antigo Testamento é um, o Deus do Novo é outro. O Deus do Antigo Testamento matava, o Deus do Novo não. Ora, você esqueceu de Ananias e Zafira? Por conta de uma mentira deles. Ora, e assim, convenhamos. Eles não tinham, né? Como o próprio apóstolo disseram. Para que isso? Imagine, o cara vende o terreno por 100 mil, chega na igreja e dá os 50. 50 mil, diz, olha, vendemos por 50 mil. Traduzindo aqui para nós, fica mais fácil. E aí eles foram mortos por conta de uma mentira. Eles não precisavam dar nada à igreja. Ora, é o Deus do Novo Testamento, não é? Mas isso não cabe na pregação dos pastores modernos. Não cabe. Um Deus que fulmina. Um Deus que mata. Um Deus que pune. Não cabe. Só há um Deus, meu irmão. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Só há um Senhor. O Deus do falso pastor é como o juiz aí do STF, né? Ele ama o bandido, ele ama a injustiça e deixa o pecado impune. O Deus de muitos pastores, do falso pastor, é assim, igualzinho. Há muitos juízes ali do STF. Agora, o Deus da Escritura, ele não pode deixar o pecado impune. Porque se ele deixar o pecado impune, ele não é Deus. Se ele deixar o pecado impune, ele não é Deus. Agora o moderninho, o que ele diz? Olha, eu não falo do Jesus dos religiosos, do Jesus irado, né? Que pune a maldade humana, né? Muitos chegam a dizer, né? Eu prego Jesus, não prego religião. Outra idiotice, né? Porque eles querem, inclusive, arrancar o significado da palavra religião. Como eu já preguei aqui, ensinei sobre isso. Eles querem arrancar. Ora, você é um religioso. É que eles querem dizer, não, religioso comparando com um fariseu, né? Mas você não pode simplesmente tirar o significado das palavras, como as pessoas têm feito hoje.
Porque se o pare deixar de ser pare, se você olhar para o pare e pensa, não, para mim eu posso seguir em frente, vai ter uma colisão. Mas eles querem fazer isso a todo instante. É uma tolice você dizer que você não é religioso. Um pastor diz isso. Não, eu prego Jesus, não prego religião. Ora, mas tudo que ele faz é religião. Ele tem ali suas crenças, conjunto de crenças e valores. Ele pratica alguns rituais. Ora, isso é uma religião. Como que o louco diz que ele não tem religião? Maluco. Maluco, mas é um discurso que quer agradar a todos. Então nós somos e devemos ser piedosos. Religiosos e piedosos. Temos prática. Praticamos algo. Agora, o Jesus dos cristãos moderninhos, ele não está nem aí. O homem pode deitar e rolar. E que Deus, no máximo, vai dizer, olha, não faça mais isso. O Deus verdadeiro, não, ele arde em chamas. Ele arde em chamas. É por isso que Jesus, no Getsemane, ele sabia o que aguardava. E por isso, ele não estava com medo dos soldados romanos. Ele não estava com medo de carregar uma cruz. Ele sabia que a ira de Deus Pai seria descarregada sobre ele. E esta é a verdade sobre todo aquele que não se arrependeu dos seus pecados. Por isso, como diz Paul Washer, né, hoje as mãos de Cristo estão ali. De um lado, contendo a ira de Deus. Mas vai chegar um momento que as duas mãos vão abaixar. E se não houve arrependimento do pecado, a ira de Deus será descarregada sobre todo aquele pecador impenitente. E aí ele verá a ira de Deus Pai. Se Jesus sabia que era isso que eu aguardava. Você se lembra que ele soou gotas como de sangue. Completamente apavorado. Por que a cristandade anda como anda? Porque eles não conhecem a Deus. Porque se conhecessem a Deus, não viveriam assim. Deus, ele se ira ao ver um homem matando outro. Ao ver um homem mentindo, traindo. E ele dá a sentença, está condenado. A sentença final sobre esses inimigos de Davi, qual era? Condenados, não é isso que ele diz no verso 10? Aí Paulo, ele pega esse texto e aplicou a todos os homens, a raça humana, sem exceção. Como ele diz lá no verso 10 do capítulo 3, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. E aí do verso 11 em diante ele faz a explanação. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Aí ele diz no verso 13, a garganta deles é um sepulcro aberto, enganam com a língua, debaixo dos seus lábios há veneno de serpente. A sua boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés se apressam para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não possuem nenhum temor de Deus. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é para que estão debaixo da lei que ela diz, para que toda a boca se cale e todo mundo fique sujeito ao julgamento de Deus. Ele aplica isso a toda a raça humana. Todos são pecadores. Todos estão destituídos da glória de Deus. E aí, por último, ele fala da bênção de Deus no verso 11 e no verso 12, né? Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, regozijem-se para sempre, porque tu os defendes. Sim, gloriem-se em ti os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo com o teu favor, tu os proteges como um escudo. A bênção de Deus sempre será sobre o seu povo, sobre aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, ou seja, aqueles que nasceram de novo. Como eu disse aqui na quarta, não é para aqueles que são frequentadores de culto, aqueles que estão no prédio de uma igreja, são para aqueles que nasceram de novo, aqueles que realmente confessaram seus pecados, confiam plenamente na obra de Cristo, nos feitos de Cristo, que nasceram de novo. Agora a pergunta é, quem é esse justo aqui? Porque Davi não foi. Davi não podia bater no peito e dizer, eu sou o cara. Não. Ele foi arrogante, ele mentiu, ele foi sanguinário, ele foi frio, ele foi calculista, ele foi fraudulento. Alguns podem dizer, mas foi um momento na vida de Davi, foi um deslize na vida de Davi. Você pode usar isso como uma desculpa em sua vida. Mas foi só um deslize. Meu irmão, Tiago diz que se você desobedeceu um mandamento, você é réu de todos. Então, por isso que nenhum de nós podemos permanecer à vista de Deus em nosso próprio nome. Você já mentiu? Precisa pensar? Você já mentiu alguma vez? Você já foi sanguinário algum dia? Porque a Bíblia diz, se você chamar o seu irmão de tolo, você é acusado de assassinato. Talvez muitos aqui não tiveram a coragem de dar um tiro na cabeça de alguém. Mas quanta reputação você já destruiu? Quantas vidas você já destruiu simplesmente com a sua fala?
Nós somos arrogantes, nós somos impetulantes. Então a sentença é, a todo homem que comete a maldade, você não vai permanecer diante dele. Ah, não. Com base em seus méritos? Com base em seus feitos? Não. Será consumido todos os seus dias. Porque se Deus te deixar impune, ele é imoral. Porque se Deus não te punir, ele é imoral. Ele não pode ser chamado de Deus. Como Davi está dizendo, ele não permanecerá à vista do Senhor. Não permanecerá. Se você se lembra, Lamentações descreve muito bem isso. Por isso que não dá para entender o pastor moderno. Porque o Deus dele não pune a maldade humana. Ora, mas o que fazer? Com o relato, por exemplo, do dilúvio, crianças morreram? Ou não? O texto é muito claro. Todos. Crianças, você acha que não tinha bebê? Crianças que mamavam ainda no peito? Você acha que não tinha idosos? Mulheres? E o texto diz que foi Deus, não foi Satanás. Sodoma e Gomorra. Aí você vai para Lamentações, que o filho está nos braços da mãe dizendo, mamãe, estou com fome, mamãe, estou com sede, e desfalecia nos braços da mãe. Mas esta pregação não cabe. Mulheres sendo abusadas, e não foi Satanás. Foi Deus executando o seu juízo sobre um povo que não o queria. Aí então nós perguntamos a esses pastores modernos, o que fazer? Com tantos e tantos textos que mostram o juízo de Deus sobre um povo que não o quer. E por que hoje mudou? Ora, as pessoas não querem a Deus e depois querem reclamar. Então, se é assim, se Deus é assim, quem pode ser salvo por sua própria justiça? Ninguém. Não é isso que o salmista vai dizer no Salmo 130? Senhor, se atentares para o pecado, quem resistirá, Senhor? Se o Senhor olhar para o pecado, quem vai poder permanecer diante de ti? E é por isso que o caminho foi Cristo Jesus. Deus proveu, não fomos nós. A justificação pela fé. Lá no início, se vocês pecarem, vocês vão morrer. E aí então, tudo aquilo apontava para o Messias, o animal, o cordeiro. Mas quando João olha para ele, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não fomos nós que provemos, foi o próprio Deus. A sentença de Deus, ela tem que ser cumprida. E ele deu esse castigo a um homem, Cristo Jesus. Ele esmagou o próprio Filho. Não é isso que Isaías vai dizer lá no capítulo 53? Agradou o Senhor moer o próprio Filho, por conta dos nossos pecados. Ou seja, ele não tinha culpa, ele carregou a nossa culpa. Ele não tinha pecado, o nosso pecado lhe foi imputado. Ou seja, literalmente o inocente morreu no lugar do pecador. E diz Isaías que agradou o Senhor moê-lo. Ou seja, Deus teve prazer na morte de Cristo Jesus. Deus teve prazer, porque a justiça foi satisfeita. O alto preço foi pago. Aquilo que Deus exigiu, Cristo estava pagando na cruz do Calvário. E Davi diz o mesmo que o apóstolo Paulo, né? A justificação pela fé. Olha, pela tua bondade eu entrarei. Verso 7 ele diz isso. Pela tua bondade eu entrarei. Não é pela minha bondade, não é pelos meus feitos, eu não tenho nada. Olha, os que confiam em ti, no verso 11, né? Eles estão protegidos. Então, meu irmão, em Cristo nós recebemos a justiça. De objetos da ira de Deus, nós viramos objetos do amor de Deus, do amor do Pai. A fúria de Deus é mais forte do que a fúria da natureza. As pessoas ficam perplexas, né? Quando nós vemos aí a natureza, a fúria da natureza. Imagine então quando eles estiverem diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Como diz lá em Apocalipse, que muitos vão dizer, caí sobre nós, ó montes. Ou seja, o que os homens estavam dizendo é, nós preferimos ser esmagados pelos montes do que estarmos frente a frente com o Deus Todo-Poderoso, né? Assim como Jesus ficou apavorado, o seu pavor diante daquela cruz. Não por conta dos homens, não por conta do Império Romano, mas ele sabia que a ira do Pai seria derramada sobre ele, né? Imagine então o que aguarda os homens maus. Pessoas que não foram lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. É isso que os aguarda. E talvez você esteja me ouvindo nessa noite. Se você não se arrependeu dos seus pecados, se você não crê em Cristo Jesus, o que te aguarda é isso. Tormento eterno. Tormento eterno. Ah, pastor, mas eu não creio nisso. Eu não creio. Para mim isso é uma balela. Ótimo, só pagar para ver. Porque um dia a cortina da vida vai se fechar para você.
E aí depois não haverá mais. Eu pensei que dava tempo. Não. Hoje, Deus está te dando a oportunidade. E para você que nasceu de novo, o Espírito Santo habita em você. Lembre-se, é pela graça do Senhor. Somos o que somos pela graça do Pai. Fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Se não fosse Ele, eu jamais estaria aqui. Qualquer um de nós, jamais estaríamos aqui. Que Deus nos dê graça, quebrante o meu e o seu coração e abra os nossos olhos, para que possamos louvar ao Senhor a cada dia, porque a graça dele alcançou um pecador como eu e você. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus.